Muito bom. Questão 438. Uma turbina a vapor consome 4.500 kg por hora de vapor e recebe dele, do vapor, 736 kW. As velocidades de entrada e saída do vapor são, respectivamente, 60 e 275 metros por segundo, e as entalpias, 2.760 kJ por quilograma e 2.090 kJ por quilograma. Calcular a perda de calor através da carcaça em quilowatts. Bom, meus caros, como não há desenho, eu tomei como inspiração o desenho de cima e fiz aqui uma representação desse 438. Ele menciona da vazão mássica, 4.500 kg por hora, o que atrapalha porque temos que estar em padrão em segundos. E ele menciona de que o vapor, a turbina, ela recebe do vapor 736 kW. Essa energia trocada entre fluido e máquina, gente, é aquele N sem nome, né? Não é o N da turbina, muito menos o de bomba, porque nem tem bomba aqui, mas seria essa potência mencionada. E também foi nos dados as entalpias. A entalpia 1, 2.760 kJ por quilograma, e a entalpia 2, 2.090 kJ por quilograma. Para nos adequarmos melhor, a essas realidades, existe uma adaptação da fórmula. Então, como seria ela? Nós, quando analisamos energia sobre massa, partindo de potência, vamos pegar uma consideração bem simplória, assim, de uma vazão mássica, gravidade e altura, energia potencial gravitacional. Se nós dividirmos potência por vazão mássica, nota-se que caímos em G vezes H, onde H representaria a altura ou a carga desse equipamento. Então, para que nós possamos redigir o mais rápido possível essa igualdade de energias, para que as unidades medidas aqui possam até ser mais fáceis de manipular, nós vamos dar uma trabalhadinha na equação. Bom, a pergunta é a troca de calor. Existe uma interpretação com relação à perda de carga, que é menos que. É esse o parâmetro que eu preciso para encontrar depois a potência dissipada. A potência dissipada vai ser gama Q, Qzão de vazão, vezes o Qzinho, que no caso é a perda de carga envolvida na história. Então, o nosso objetivo é achar esse Qzinho. Agora, para achar esse Qzinho, vamos partir do princípio. H1 menos H da turbina é igual a H2 mais as perdas de carga. Dentro do livro do Brunetti, existe uma manipulação matemática aqui na teoria, em que ele mostra para nós como chegar nessas entalpias. Você tem essa interpretação referente à perda de calor que nós vamos fazer agora. Então, nós temos uma perda de calor que ela pode estar provindo de duas condições. Ou esta perda de carga se refere a mudanças na temperatura, que ele chama de Izinho, e também, I seria I2 menos I1, seria como se fosse uma variação de temperatura, mas tem a ver com que macete isso aqui. Esse Izinho seria esse parâmetro de carga manométrica por meio de aquecimentos. E tem também a contribuição da troca de calor. Esse Izinho é clássico em situações adiabáticas, onde a troca de calor, onde o trabalho ele vai ser numericamente igual à variação da energia interna, em módulo, Enquanto que numa situação isotérmica, nós teríamos que a quantidade de calor trocado vai ser igual ao trabalho. São duas condições extremas, mas nós temos que introduzi-las, pois nós não temos nenhuma situação adiabática, nenhuma isotérmica. Tem que levar em conta que essas duas condições podem acontecer. O fluido pode perder calor para o meio externo e, além disso, ele pode mudar sua temperatura. Aí,
Dentro desses H's, todos conhecemos, né? V1 quadrado sobre 2G mais Z1 mais P1 sobre gama menos HT, que aqui no caso é a turbina, V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2 mais P2 sobre gama. E aí, introduzindo esses conceitos, ó, mais I2 menos I1 menos Q. Eu vou colocar todos esses membros para que fique o mais positivo possível. Então, colocando esse termo aqui, deixando esse I1 próximo aqui, menos HT, igual a V2 ao quadrado sobre 2G, mais E2, mais P2 sobre gama, mais o I2. E detalhe, né? Menos o Q. Passa para cá, né? Mais Q. A gente pode até fazer uma troca para não ficar nada positivo ou negativo, né? A gente faz tudo positivo para ficar melhorzinho. Então essa seria a condição inicial, gente. Aí, qual que é o ponto agora? Como a ordem, a entalpia aqui está sendo dada em kilojoules por quilograma, e a gente viu que essa grandeza ela tem essa ordem, né, essa análise dimensional aqui que nós fizemos, eu posso multiplicar por G toda a equação com um devido cuidado. A pressão vezes I. Pressão vezes I. O termo pressão ele se refere a um trabalho realizado e o I se refere à temperatura desse fluido. Nós temos aqui os parâmetros que tratam do trabalho e da energia interna. Isso tudo é calor. E o Brunet chama isso de entalpia, baseado na equação da termodinâmica. Quantidade de calor é trabalho mais energia interna, onde ele chama isso aqui de entalpia Hzinho. E aí, para surgir o Hzinho que a gente precisa pôr aqui, eu vou multiplicar tudo por G. V1 quadrado sobre 2, mais GZ1, mais, atenção aqui, em P1, Rho1, mais GI, mais G vezes Q. E aí veja que eu transformei o peso específico em massa específica. Aqui vai ficar P2 sobre Rho2, mais GI2, mais GHT. Beleza. Analisando agora essa igualdade, isso aqui se refere à entalpia, gente. Aquela entalpia lá, H1, H2. Justamente pela definição de que isso aqui é entalpia nas condições que ele me fornece para nós. Nós podemos já começar a simplificar, já que nós temos grande parte das informações. Não há cota de altura, então eu posso zerar esse termo. As velocidades foram fornecidas. As entalpias foram fornecidas. Eu preciso achar esse termo. E o HTG, que seria esse parâmetro, nós podemos calculá-lo com a recordação de que o N ele é gama Qzão vezes HT. Bom, como o gama é Rho vezes G vazão HT, eu vou isolar aqui algumas coisas, olha só. Rho vezes Qzão vai dar a vazão mássica, correto? Vai ficar potência sobre vazão mássica. E vai sobrar apenas GHT. Eu posso então calcular esse GHT colocando a potência fornecida, 7.360 10 a terceira, e dividido pela vazão mássica. Que aí eu tenho que arrumar as unidades de medida dividindo isso por 3.600. Então esse era o ponto um pouquinho mais complicadinho para encontrar aquela contribuição da carga da turbina, dividido por 4.500 vezes 3.600. E esse parâmetro GHT vai dar 588.800 quilojoules, não, mas joules por quilograma. Cuidado aqui agora, hein? Que agora a gente vai proceder com as substituições. Então, V quadrado sobre 2, 60 ao quadrado sobre 2, mais o H1, que é esse parâmetro,
2.760 vezes 10 a terceira. Tem que tirar esse quilojoule aqui. Mais GQ, é o que me interessa. Velocidade 275 ao quadrado sobre 2, mais a entalpia H2, 2090, 10 a terceira, mais esse valor aqui, que seria 588.800 joules por quilograma. Veja que já estamos na condição de encontrar GQ. E aí, esse valor soma com esse carinha, mais esse aqui, menos a velocidade do outro lado, menos 2.760 10 a terceira. E isso vai dar menos 45.187,5 joules por quilograma. O que fazer com essa informação? Nós temos aqui a dica. Então, deixa eu me separar aqui as coisas. Essa informação da perda de carga, que é a interpretação, né, pensando em trocas de calor, eu posso descrevê-la como sendo ρ vezes G vezes vazão vezes o Qzinho. E ρ vezes Qzão é vazão mássica, M ponto. Sobrou o G vezes o Q, que é o que nós encontramos. Então a potência dissipada nessa história, finalmente, na carcaça, vai ser esses 4.500 sobre 3.600, multiplicado por aquele parâmetro em joules por quilograma. Ele quer a resposta, se eu não me engano, aliás, aqui está em joules por quilograma, mas aí a coisa vai se cancelando. Vai sair tudo em watts. Então temos esse parâmetro, a potência então dissipada, a gente pode aproximar aqui, né? 56,48 quilowatts. Essa é a potência perdida então pela carcaça nesse transporte de gás. E é justamente o que o livro nos dá de gabarito. Vamos ver aqui, ó, 56 quilowatts. Então, qual que era o intuito dessa questão? Acrescentar uma interpretação à perda de carga, que ela pode ser monitorada pela temperatura de entrada e saída do gás ou pelas trocas de calor nas paredes do tubo. E isso é o que ele queria, né? Como nós chegamos a um valor negativo, o Qzinho aqui é negativo, gravidade não é. Qual seria a interpretação? O gás fornece energia para o meio externo, o exterior. Ele está perdendo calor nessa história, por ser negativo. O fato de já começar negativo na fórmula, gente, é meio que uma antecipação da tendência maior, que a tendência sempre é sair negativa a coisa. Mas, com isso, nós encerramos os exercícios do capítulo 4 e nos encontramos nos próximos capítulos, meus caros. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Valeu!